dia, bom sábado a você que nos assiste. É com uma imensa alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Nós temos hoje dois convidados muito queridos, a Kênia, que está com a gente, prazer em tê-la aqui de novo, viu, Kênia? E o Anderson, que está nos prestigiando pela primeira vez, que seja a primeira de muitas, viu? Sejam muito bem-vindos. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou pelo Facebook, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Hoje estamos estudando a lição de número 9, que trata sobre o tema A Prova Mais Convincente. Para então iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos oriente e eu peço que a Kênia faça uma oração para a gente, por favor. Querido Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Senhor, te pedimos que neste momento esvazie o nosso coração das nossas convicções para colocar as Tuas convicções no nosso coração. Amém. E que possamos aprender, Senhor, como melhor te louvar, te adorar e principalmente aprender mais o Teu amor. São bênçãos que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de iniciar a leitura principal da nossa lição, que está lá no livro de João, no capítulo 11, nos versos 51 e 52, se você quiser acompanhar com a gente. Diz o seguinte: Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Esse verso, ele nos fala claramente como Jesus é a nossa união, né? O elo de Jesus, o sacrifício dele por nós, ele nos une de uma maneira que esse deve ser o nosso foco principal. E nada deveria nos tirar desse foco, né? Então, tudo aquilo que existe de desavença ou alguma coisa que a gente não concorde entre nós, a gente devia tentar limpar isso e lembrar que o nosso foco sempre é Jesus, né? Então, esse aqui é o foco da nossa vida espiritual, né? A mensagem de Deus em primeiro lugar e que a gente vá se adaptando nessas diferenças que nós temos, né? Eu gostaria de começar com você, Anderson, que aqui fala sobre a morte de Jesus na cruz. E o que isso realmente significa para nós, como cristãos? Então, Mônica, nós acabamos de ler um texto bem interessante. O autor da lição escolheu esse texto para falar sobre a cruz, porque foi uma declaração dada por um sumo sacerdote da época chamado Caifás. Ele estava nesse momento, que ele falou essas palavras, ele estava numa reunião no Sinédrio, quando os fariseus estavam se reunindo para discutir o problema Jesus. Sim, para eles era um problema, né? Exatamente. Jesus estava chamando muita atenção, estava curando, estava pregando uma palavra de Deus viva, né? Com autoridade, como muitos diziam, né? Alguns disseram assim, nunca ninguém falou como aquele homem. E realmente Jesus falava com autoridade de quem escreveu essas palavras, de quem colocou no coração dos homens essas palavras. Então, sobre a cruz, nós devemos entender o seguinte: o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Deus, melhor dizendo, pelo ser humano, é algo que quando o Espírito Santo coloca no nosso coração, essa impressão, ela é totalmente transformadora, sabe? É algo que tem um impacto nos nossos relacionamentos, porque você entende que quando Deus fez por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer, sabe? Se entregou totalmente, não tem como você olhar para o teu semelhante com um olhar altivo, sabe? Com superioridade. Sim. A gente sempre fica na dívida em relação a Deus, sabe? Todos nós, cada um de nós. Eu acho interessante que a cruz, né, Anderson, Mônica, ela nivela todo mundo. Exatamente. Perante a cruz, todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da salvação. Não existe maior, não existe menor, não existe rico, não existe pobre, não existe judeu, não existe grego, né? Como Paulo fala. Perante a cruz, nós todos realmente estamos na mesma condição. E dessa forma que a gente chega a Jesus totalmente desprovido de qualquer coisa, de qualquer
qualquer adjetivo, de qualquer título, né? De qualquer soberba. De qualquer né? soberba. Então, Cristo é um para todos. É o mesmo para todos, né? E isso é uma coisa muito importante. E como é interessante, né? Quanto mais a gente tem isso no coração, mais a gente começa a enxergar o outro como igual, né? Porque às vezes uma pessoa que não tem Deus no coração, como você falou, né? Ela acaba achando que é superior a outra, né? Ou mesmo inferior, achando que a outra é melhor do que ela. Então, a gente realmente nivela. Porque você vê que todos somos seres humanos e todos carecemos da graça de Deus, né? É interessante, como você falou, né? Muitas vezes as pessoas até se acham inferiores mesmo, né? E elas pensam que elas não têm, elas precisam ainda alcançar alguma coisa para chegar perto de Cristo. Sim. Mas Cristo deixa muito claro que Ele veio para todos, né? E Ele veio para curar os doentes, né? Os sãos já têm, né? Já estão bem, né? Mas aqueles que estão padecendo de problemas, é para esses que ele veio. O próximo assunto que o autor cita, Kenny, eu queria que você fala sobre a reconciliação. Por que a reconciliação é tão importante? Esse é um assunto muito legal, sabe? É um assunto que eu gosto bastante, até porque ele fala ali, né, que Deus enviou Cristo ao mundo, né, ali no nosso texto, ele fala ali em 2 Coríntios, de 5 a 17 e 21, ele fala que Deus enviou Cristo ao mundo para que Cristo reconciliasse o mundo para com Deus. E isso é interessante porque muitas vezes as pessoas acham que mas eu não estou longe de Deus. Como assim me reconectar com Deus? Eu não estou longe de Deus. Mas as pessoas pensam que, às vezes, pelo jeito, né? Nós pensamos que, às vezes, porque nós conhecemos a Deus um pouquinho, ou que a gente faz uma oração de vez em quando, ou que a gente abre a palavra de Deus de vez em quando, que a gente está ligado a Deus. E muitas vezes a gente não lembra que quando a gente pratica, né, e faz alguns atos, o nosso ser totalmente já fica assim, não é natural a gente gostar de uma pessoa, não é natural a gente perdoar uma pessoa, não é natural a gente realmente querer o bem das pessoas. É essa conexão que está faltando, porque para você realmente pensar essas coisas, praticar essas coisas do bem, você precisa de Deus. É só Deus que pode colocar isso no seu coração. É interessante como a lição enfatiza que essa transformação, ela não acontece individualmente, né? Lógico, existe uma transformação quando você está na tua casa, orando, as portas fechadas, estudando a palavra de Deus. Mas como há uma ênfase nesses textos dessa semana, para uma transformação que acontece no coletivo, né? No relacionamento entre as pessoas. Por isso que é tão importante que nós estejamos dentro da igreja, do templo, né, com os nossos irmãos, ou então em casa nos reunindo com as pessoas, né, porque no relacionamento há poder, sabe? O Espírito Santo atua no relacionamento. Nós aprendemos uns com os outros, né? Nós influenciamos os outros também. O próprio Jesus, né, ele se misturava com as pessoas. Sim. E ele mostrava exatamente como é que você faz essa reconciliação com Deus. Como é que você se aproxima de Deus? Ele fala assim, olha, Abba, Pai, ele é o nosso papai, né? Então ele fala assim, olha, você tem totalmente abertura para chegar perto de Deus. É uma intimidade, né? uma proximidade, né? Exatamente. É verdade. E eu acho bonito uma coisa, eu tenho uma experiência que eu achei muito legal. Quando o Anderson estava falando, né, sobre relacionamento, e é no relacionamento que a gente mostra que Deus está operando na nossa vida. Se a gente não tem um relacionamento com as pessoas veem os nossos atos, verificam que a gente tem alguma coisa diferente, existe uma bondade, de repente, que não vem de nós, que vem de Deus, e elas querem saber, mas de onde vem isso? Vem de Deus. E hoje nós somos chamados também a ser ministros da reconciliação. Testemunhas, né? Anderson, eu gostaria que você falasse aqui sobre a unidade prática, e eu queria ler o comecinho do tema que a escritora Ellen White escreveu no livro Sinais dos Tempos, que diz o seguinte: todo cristão deve ser o Cristo que foi na vida nesta terra. Ele é o nosso exemplo não apenas em sua pureza imaculada, mas na sua paciência, mansidão e disposição cativante.
Realmente, Jesus Cristo era demais, né? Conviver com ele. Não é à toa, por exemplo, que João encostava a cabeça no peito dele, né? Que Maria ficava aos pés dele olhando assim com admiração. Porque não era simplesmente teologia que Jesus falava, né? As palavras dele eram vida, né? Eram vida. E na terça-feira, tem muitos versos que eu até incentivo quem está com o nosso manual da lição a ler em casa, com paciência, com calma, com tranquilidade. Nessa semana tem muitos textos importantíssimos, né? A maioria deles no Novo Testamento. E aqui, nesse dia, fala sobre questões de comportamento, sabe? Questões de atitude. Porque não adianta simplesmente a gente entender racionalmente as coisas, sabe? Para os judeus, a mentalidade judaica não era assim, né? Eles entendiam as coisas quando eles sabiam fazer, né? Sim. Quando eles, né? O discipulado era assim, né? O mestre falava e o discípulo, ele praticava aquela coisa, né? Então, ultimamente, assim, nossa mentalidade ocidental, a gente pensa muito do aprendizado sendo intelectual, né? E a Bíblia é totalmente diferente disso, né? E só deixando alguns, não vamos ler porque é muita coisa, mas textos que marcam muito. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, sabe? Efésios 5, 1-2. E falando sobre comportamento, deixando a mentira, não se põe o sol sobre a vossa ira, aquele que furtava, não furte mais, deixe toda amargura, cólera, ira, gritaria. Então, são coisas que no mundo são mais do que frequentes. São conselhos muito práticos, né, do nosso dia a dia, né? Exatamente, exatamente, coisas práticas. Acho bonito isso, sabe, Anderson? Porque, assim, o modo de colocar as palavras faz muita diferença, né? Com certeza. Assim, você para de pecar. Assim, você está condenado, né? Assim, aquele que mente, não menta mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Não deixa a desavença dormir, sim, né? Sim. Para que a coisa não se fique pior ainda. Então, o jeito de colocar as palavras, Jesus sempre foi muito cuidadoso com isso, né? Ele sempre transmitiu as palavras com amor. E isso é uma grande lição para a gente também, né? Principalmente para aqueles que falam assim, não, eu falo a verdade e pronto, não é bem assim, né? Exatamente. Então, tudo depende, como você falou, da maneira que a gente aborda a pessoa, porque realmente se as pessoas não se sentiam ofendidas com o que Jesus falava. Da mesma maneira, se a gente estiver cheio do Espírito Santo, e mesmo que você tenha que dar uma palavra de repreensão ou de alerta, a pessoa também não vai se sentir ofendida por causa disso, né? Aqui, Kenny, eu acho que é um dos assuntos mais difíceis que a lição aborda, que é a unidade em meio à diversidade. Como nós somos diferentes, né? Como sermos unidos sendo seres tão diferentes. É um desafio grande, né? É um desafio muito grande. Assim, e é bonito também, porque é o seguinte, as pessoas, cada uma tem a sua personalidade, os seus dons, as suas características. Isso tudo só contribui realmente para que todos possam se sentir inclusos. Eu acho que a diversidade, apesar de a gente ter, claro, umas diferenças, né, ali na hora de achar um denominador comum, mas isso traz uma riqueza muito grande. Traz uma riqueza grande para que as ideias possam proliferar, para que as ações possam não sejam as mesmas, não caia na rotina. Sim. Né? Então, e essa parte é muito importante. E Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele fala muito o seguinte: deixa as pessoas fazerem, né, mostrarem as suas qualidades. Né? Não fique querendo achar que ela tem que pensar igual você. Não fique pensando que essa pessoa, talvez, ela está ainda no começo da fé. Ela ainda está aprendendo algumas coisas e que você quer que ela esteja já num grau máximo, né, de compreensão. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter amor e aproveitar essas diversidades para que a gente possa seguir no caminho juntos. Né? Como foi falado no começo,
Cristo traz toda essa convergência, né? Em Cristo, a cruz de Cristo traz tudo para todos. Mas essas diversidades, elas devem somar e não dividir. E nessa situação é que é mais importante, que a gente não fique também agarrado às nossas convicções, né? Sim. Mas que a gente possa ceder, escutar o outro, entender qual é o caminho de Deus e principalmente que o texto nos diz, orientados pelo Espírito. Deixar que a Bíblia fale, deixar que o Espírito nos conduza, para que a gente possa não ficar com a opinião de A, B ou C, mas a opinião que vem de Deus, né? Tendo todas essas características reunidas, a gente consegue avançar com muito mais facilidade, com muito mais leveza, né? E num caminho bem mais sólido com o amor de Cristo. E é interessante porque, às vezes, como você falou, não é nem que a pessoa não está, talvez, no mesmo nível, mas ela tem um outro pensamento. Sim. E ela pode introduzir as coisas de outra maneira, que se a gente estiver muito engessado, achando não, é só dessa forma que é certa, e muitas vezes a gente está mais ligado à tradição do que outra coisa, né? E às vezes a pessoa tem uma ideia nova, um olhar novo, e a gente tem que realmente aproveitar essa diversidade, né? Eu acho que é difícil a gente deixar para trás o nosso background, nossa história. Mas quando você olha para Cristo, por isso que é tão importante nós admirarmos o sacrifício de Deus, né? Dando o seu próprio Filho. E Jesus Cristo assumindo todo esse risco, né? E a gente pensa assim, poxa, Jesus Cristo tinha a glória, tinha a honra do universo, tinha todas as riquezas, ele podia perder tudo isso. Então quem sou eu para continuar apegado a essas coisas do passado, se elas simplesmente estão sendo uma âncora para mim e para a minha igreja? Verdade. Fora que assim, né, no céu, até Apocalipse fala, vai ser tudo novo. Né? Inclusive nós. Inclusive nós, né? E os nossos pensamentos também. Mas é muito importante realmente a gente, às vezes, tira um pouquinho de você, deixa a outra pessoa, né, trazer a sua experiência, e que essa experiência ela pode agregar muito. Muitas vezes a gente acha, não, isso aí eu já sei, né? Mas com certeza muitas coisas que Deus vai trazendo através de outras pessoas é para realmente nos completar. Com certeza. No último tópico aqui, Anderson, ele fala sobre a unidade da missão e o autor cita muito da Santa Ceia do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Ele fala da experiência dos discípulos antes e depois do Pentecostes, né? E como os discípulos eram aquelas pessoas, assim, cada um com seus defeitos, né? E os defeitos se pronunciavam bastante, né? Pedro, João, Tiago, via todos eles, né, a vaidade, via o desejo por uma posição maior, né? A impulsividade, a agressividade, todas essas coisas. E depois que Jesus concluiu o seu ministério aqui na terra, né, que ele subiu ao céu, e as coisas começaram a se encaixar. E eles sentiram a necessidade de estarem próximos, de perseverarem na oração e na comunhão com eles. E uma coisa muito importante que acontecia também, eles começaram a conversar entre si, confessar pecados que tinham um em relação ao outro. Essas coisas iriam purificando, sabe, eles. E assim eles estavam abertos para a obra que o Espírito Santo queria fazer, né? Capacitá-los para a missão aqui na Terra. Tudo isso não é algo que aconteceu no passado e deve ficar no passado. É um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Né? Nós queremos tanto que o Espírito Santo nos encha de poder, que transforme a nossa vida para que nós sejamos testemunhas verdadeiras, né? Não só de palavra, mas de ação, de atitude. E a gente precisa dessa capacitação do céu. Então nós devemos seguir os passos deles. Os passos deles. Né? Estar juntos, congregando com os nossos irmãos, perdoar uns aos outros, perseverar na oração, e no trabalho junto também, né? Porque quando eles estavam comendo juntos, eles estavam atraindo a atenção das pessoas. As pessoas chegavam, eles convidavam, venham comer com a gente. Tudo isso. Essa união, né? Jesus mostrou algumas pequenas
dicas, vamos dizer assim, que são importantes. Comer juntos, né? Lavar os pés uns dos outros, né? Essa questão Por isso da que a humildade, Santa Ceia né? é importante, né? Exatamente. Essa comunhão de perseverar junto, de estar junto um na casa do outro, né? Fazer as coisas juntas. É muito importante. A união, ela só vem ao ponto de quando você realmente conhece a outra pessoa que está do seu lado. Sim. Você não vai ficar unido a uma pessoa que você não conhece. Você precisa realmente estar perto dessa pessoa. E Deus e Jesus mostra dessa forma. E vocês vão ficar juntos, fiquem juntos, permaneçam juntos. E estejam ali pregando o evangelho, mas principalmente eu vejo uma das coisas que eu acho mais bonitas, é confessar o seu pecado para uma outra pessoa. Confessar para Deus já não é tão fácil, né? Mas quando você confessa para uma outra pessoa, é que você confia nessa pessoa. Você já tem quebrado aquele preconceito, né? E você expõe a tua fragilidade, exatamente, né? Então, essa união é a que a gente tem que buscar, realmente. Buscando nas coisas simples, né? No comer, no orar juntos, em estar juntos. No dia a dia mesmo, né? Anderson, eu queria começar com você. De tudo que nós estudamos essa semana aqui, o que você gostaria de deixar como mensagem para aqueles que nos assistem, que foi mais importante para você, particularmente? Eu acredito que estamos diariamente observando o sacrifício de Cristo. Porque, como a própria lição disse, isso vai ser transformador na nossa vida, isso vai ser transformador no coletivo, isso vai diminuir nossos conflitos diários, quando a gente põe nessa perspectiva, entendeu? O trabalho de Cristo foi constantemente difícil. Muito se enfatiza no momento do Calvário, mas desde que ele nasceu até o momento que ele foi para o céu, o tempo todo ele estava sofrendo tentações as mais difíceis, né? Porque o inimigo não queria que ele vencesse, né? E então, diariamente nós temos nossas dificuldades, nossas lutas, nossas provas, conflitos, mas quando a gente olha para Cristo, essas coisas diminuem. E outra coisa, a gente lembra que nós somos cidadãos do céu, tá certo? Essa terra é passageira, nossa luta aqui é passageira, e nós devemos ser servos aprovados para que um dia possamos estar junto com o nosso Salvador. Amém. E para você, Kênia, o que você gostaria de enfatizar? Olha, uma das coisas que mais me chama a atenção também vem essa parte de Jesus, né? Jesus deixou tudo, né? Jesus deixou o céu, deixou os anjos, deixou o seu Pai. Ele veio para cá para uma prova muito cruel, uma prova muito difícil. E ele realmente superou tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, né? E nosso guia fala um pouco sobre isso, que o Espírito Santo conduzia Jesus também. Ele se deixou ser guiado pelo Espírito, né? Então, eu acredito que, Mônica, o mais importante hoje é deixarmos ser guiados pelo Espírito. Lembrando do sacrifício de Cristo, lembrando da vida que ele teve, de todo o exemplo que ele nos deu, mas pedirmos muito discernimento, buscarmos a Jesus, buscarmos o Espírito Santo para que ele nos guie, para que ele possa tirar as desavenças, para que ele possa nos ajudar a sermos mais unidos, a termos esse convívio mais gostoso, mais leve. E principalmente, eu gosto muito de um texto que fala o seguinte, que Deus já preparou as obras que nós vamos fazer. Eu acho muito lindo isso. Que nós estejamos dispostos e prontos para fazer essas obras que ele já preparou para nós fazermos. Amém. Amém. Eu gostaria apenas de terminar lendo o resumo da nossa lição, que está bem no finalzinho, que diz o seguinte: a mais convincente prova de unidade é amar uns aos outros como Jesus nos amou. O perdão dos pecados e a salvação que compartilhamos como adventistas são os melhores vínculos dessa comunhão. Podemos mostrar ao mundo nossa unidade e testemunhar da nossa fé. Então, que nós possamos caminhar verdadeiramente ao lado de Jesus, para que ele, assim como a Kênia comentou, o Anderson também, que é uma obra que não vem da gente, é uma obra que vem realmente do céu, é uma obra divina. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida a ele.
Eu agradeço imensamente a participação de vocês no estudo Obrigado. dessa lição e desejo que vocês tenham um bom sábado. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Anderson faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque Teu Espírito Santo esteve aqui, nos capacitando, nos orientando, nos revelando coisas maravilhosas. Obrigado por essas experiências do passado que nos fortalecem e obrigado acima de tudo por Teu dom maior, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu venceste uma luta que nós não seríamos capazes. Tu foste o Cordeiro Imaculado que agradou ao Pai. Amém. E assim, baseados na Tua graça, baseados na Tua justiça, nós podemos chegar ao Pai diariamente. Desfaça, Pai, todas as inimizades, discórdias, desentendimentos dentro da Tua igreja, dentro do Teu corpo, Senhor. Queremos ser unidos para Te agradar e para testemunharmos ao mundo, Pai. Amém. Isso nós Te pedimos agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela tua companhia no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado e fica com Deus.